tudo bem? Vamos falar um pouco então sobre espiritualidade. Essa pergunta, apesar de ser muito óbvia, com uma resposta óbvia para se dar, para a grande maioria das pessoas, entendendo que assim, a Terra é um planeta de muita falta de fé, é um planeta de muitos céticos, ao mesmo tempo em que é um planeta muito místico, especialmente o Brasil. O Brasil, o povo brasileiro é um povo muito místico, é um povo que possui muitas práticas holísticas, mas ironicamente é muito distante de uma espiritualidade verdadeiramente sublime, verdadeiramente superior. Por quê? Porque religiosidade e misticismo nunca foi sinônimo de espiritualização. Em que a religião, ela serve a muitos propósitos. É claro que o Criador se faz presente em todas elas, mas ele não está restrito a nenhuma delas. O Criador, o incriado, nunca foi criado, sempre existiu, existe de toda a eternidade, e de toda a eternidade ele cria o infinito, ou seja, tudo o que tem a ser para ser descoberto. E isso não traduz o que verdadeiramente ele ou é, não é? Os espíritos superiores nos dizem: não queira entender Deus, não queira entender algo que está muito para cima do que a sua mente é capaz de conceber, porque querer entender o Criador em seu inteiro teor é se perder num labirinto do qual você não conseguirá sair. Um ser dessa ordem, um ser dessa magnitude, dessa excelência, o qual espíritos da mais altíssima escola, da mais altíssima envergadura, eles próprios encontram grandes dificuldade para transcrevê-lo, porque ele não é algo que possa ser transcrito, né? Você entende o Criador, para você entender o Criador, você não o entende em seu inteiro teor. Você se conecta com ele. E à medida que nós vamos nos conectando com ele, as coisas vão se fazendo mais claras. Ele se faz mais claro. Mas nem que o seu espírito tenha 500 bilhões de anos de existência, e existem seres com essa idade no cosmos infinito e outros ainda mais velhos. Imagina isso. Seres dessa magnitude, dessa grandeza, seres anciãos, eles são puro deuses, eles são deuses, né? Eles manifestam o Criador. Próprios não entendem o Criador em seu inteiro teor e nem tentam, eles já passaram dessa fase. Eles conectam-se com o Criador e vão dando passagem para que o Criador possa manifestar-se neles a partir da individualidade de cada um. Muito bem, essa introdução era de grande necessidade. Por quê? Porque a Terra, especialmente o Brasil, é um povo, é um planeta, é um país onde impera um misticismo exagerado. Cultos e práticas exageradas, sem necessidade, com intenção de se conectar ao divino, com intenção de se conectar ao sagrado. A um sagrado que é em si mesmo totalmente amorfo, totalmente abstrato, totalmente espiritual. Não é algo que eu preciso pegar em coisas para manifestar, não existe essa necessidade. Mas o povo da Terra, em razão da sua involução espiritual, em razão da sua imaturidade espiritual, isso de maneira nenhuma é ofensivo, é o que é, tá tudo bem. O planeta Terra é um planeta em que a humanidade está no início da sua caminhada espiritual. Nós ainda discutimos a existência do Criador. Olha como isso é retrógrado. Olha como isso é um atraso do ponto de vista científico, metafísico e tudo mais. Porque nada pode ser descoberto, aliás, vou melhorar. Tudo que se descobre, todos os avanços que promovemos do ponto de vista científico, do ponto de vista matemático, importa a ciência a qual nos referimos, ela depende de uma permissão e de uma unicidade maior com ele. Então, tudo na Terra é muito primário, entende? Então, num mundo
onde se serve a uma religião, mas não se exercita uma espiritualidade sublime, uma espiritualidade distante de tudo isso, de todos esses processos de fisicalização, de eu preciso tocar, eu preciso ver para crer. É o contrário. Precisa crer para ver. Porque aqueles que normalmente dizem eu preciso ver para crer, quando vêm dizem não creio. Então é o contrário. É absolutamente contrário o processo, tá? E é aquilo, né? Se uma vez que você precisa ver, né? Já era dito, isso é bíblico, né? Felizes aqueles, bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Porque desses é o reino dos céus. Porque depois que você vê, depois que o véu se abre, depois que a morte chega e o plano espiritual se apresenta, né? Com toda a sua potência, aí, depois de tudo isso, é muito fácil, né? Servir a Cristo, né? Aos cristãos de plantão. Servir a Cristo 2000 anos depois, que agora ele já é uma figura consagrada e ainda assim existe muitos ainda que se erguem para levantar dúvidas sobre o seu ministério, sobre tudo mais. Servir a Cristo hoje é muito fácil. Eu queria ver servir a Cristo naquela época, ele sendo tratado como um doente mental, um maluco, um lunático. Aí servir hoje é muito fácil, falar, eu sou cristão, mas a conduta cristã não tem, né? Eu nem gosto dessa palavra, eu só tô usando porque aqui na Terra é assim que as pessoas entendem, mas assim, eu não gosto, porque a ideia de cristão, de cristandade, está totalmente desassociada do seu sentido original. É uma ofensa ao Espírito de Jesus, se vocês querem saber, essa terminologia, sabe? É ofensivo. Imagine que você chama Thalita, Caroline. Aí você vem fazer um espírito para a espiritualidade superior, que é trazer o esclarecimento, elucidar os espíritos menos evoluídos daquele mundo qual você encarnará, para que eles se libertem, para que eles se tornem autônomos e donos de si mesmos, se tornem integrados com a consciência suprema e com o todo universal, toda a consciência universal que existe. Aí imagina que você encarna para prestar um papel desse, é taxado de louco, de maluco, de doente, você morre, você é assassinado, né, assassinada, você Thalita, você Caroline assassinada, e aí depois de muito tempo, pegam o que você trouxe e transformam em religião. Só que você não trouxe uma religião, você trouxe uma política cósmica, uma política universal, que significa que vale nesse mundo como em qualquer outro mundo, porque a lei que rege o cosmos é uma só, é o amor. E aí pegam o que você trouxe e transformam em religião. Então você, Thalita, você, Caroline, lutaram arduamente para explicar para as pessoas de que a única barreira entre elas e o Criador, entre a consciência universal, o Criador de tudo que há, que está dentro de você, assim como também é aquele que te criou, né? Imagina que você veio fazer esse papel e explicar isso para as pessoas, olha, não existe barreira. A única coisa que está entre você e o Criador, a única coisa que está entre vocês é a consciência humana. Por consciência humana se entende esse ego inferior, esse ego pequeno, o eu pequeno, os impulsos egoístas, todas as ideias ensimesmadas. É tudo que busca apenas o seu bel prazer e esquece o outro. É tudo aquilo que atenta contra a consciência do nós. É a separação. A separação é a maior ilusão que habita nesse mundo aqui. Ok? Você, Thalita, e você, Caroline, que lutaram tanto para falar, gente, não precisa estar servo de práticas, não precisa de vela, não precisa ajoelhar, não precisa de nada disso. Para se conectar com esse poder maior, você precisa de uma coisa chamada frequência. Os pensamentos dele têm que ser os seus, os sentimentos dele têm que ser os seus, a conduta dele tem que ser a sua. Você precisa diminuir-se do ponto de vista egóico da coisa para que a centelha possa emergir. E aí você será o tempo inteiro conduzido por essa fonte, conduzido por essa força. Então somente isso é necessário. Precisa de ajoelhar, dar chicotada nas costas e tal. Aí você morre, Thalita ou Caroline, você morre. Você é assassinada. E tempos depois, você fica sabendo que lá no mundo que você foi para levar a libertação, que te assassinaram, distorceram tudo o que você disse,
Fizeram do que você disse religião instrumento de separação, sendo que o que você veio pregar era a união, era uma consciência de unicidade, que não existe separação, que você está no outro como o outro está em você, portanto, se você fere o outro, você fere a si mesmo, e coisas dessa ordem. Ah, caraca, é de cair da bunda, não é verdade? Então imagina Cristo, com a elevação que o Espírito dele possui, vê o que fizeram de suas palavras, omitiram a maior parte do seu ensinamento, e o pouco que deixaram, distorceram bem, cuspiram, escarraram, e vendem isso hoje, vendem a política universal de amor. É realmente ofensivo. Então imagina ele o que não pensa dessa situação, não é? Então que fique claro que quando eu falo de cristianismo, eu nem gosto dessa palavra. O cristianismo tem que falir, porque isso em nada tem a ver com o que o verdadeiro Cristo trouxe, tá? Em nada tem a ver. O cristianismo tem que morrer de morte natural, porque isso é um insulto. É um insulto à espiritualidade superior e principalmente ao portador desse ensinamento, que foi o Cristo, que abdicou de, em média, ali 10 séculos, 1000 anos, para reduzir a sua luz, para caber num corpo pequeno, podre, pútrido como esse, que a gente arrasta na crosta terrestre e se exibe e se acha muito gostosão. Ah, porque eu sou fortão, porque eu sou gostosona, mas o interior é cheio de rapina e iniquidade. Então ele teve que reduzir por 10 séculos no cosmos a sua luz para caber dentro desse corpo podre, para ser assassinado por essa humanidade, pois ter que ouvir uma distorção cínica de que ele morreu para salvar os nossos pecados. Ora, por favor, é insultante, assim, é insultar a inteligência. Não! Ele morreu porque a humanidade era má, como ainda hoje o é má. Por quê? Porque aqueles que o crucificaram lá atrás estão encarnados de novo. Seguem encarnados, seguem maus, seguem obscuros, né? Seguem cegos, embrutecidos para a luz maior. E acham isso normal. Estão há milênios, hein? Há milênios distorcendo a verdadeira luz. Há milênios o poste mijando no cachorro. E ninguém fala nada sobre isso. Todo mundo acha normal, não é? Falávamos sobre a ideia de morreu, virou santo. Então vamos lá, é uma informação que é óbvia, mas aqui nesse mundo em que a religião, essa religião doentia, não é? Diabólica, porque escraviza as consciências, porque distorce a verdadeira luz, porque acorrenta as criaturas em sistemas de crenças, em dogmas e fundamentalismos doentios. Essa religião que serve a um Deus sombra, que não é o verdadeiro Deus, né? Aí chama como quiser chamar, chama Amon, chama as trevas, o bezerro de ouro, isso aí é particular de cada um. Eu não vou ficar me perdendo em questões dessa ordem de palavra, você entendeu? Entenda como quiser entender. Então, vamos falar sobre morreu, virou santo. Vamos lá então, vamos começar a entender. O homem não é o corpo, mas o espírito que habita o corpo. O homem não é o corpo, mas o espírito que habita o corpo. O corpo, o escafandro de carne, ossos e nervos. O corpo, o invólucro material perecível. O corpo, um instrumento, o qual, uma roupagem, a qual o espírito, a consciência incorpórea, a inteligência incorpórea, que adentra, que mergulha na densidade da carne para manifestar-se numa realidade, né, em muitas, para manifestar-se, no caso da Terra, nessa realidade mais densa. Mas muitos espíritos em muitos mundos diferentes encarnam
Mundos, inclusive, superiores à Terra. E mundos, inclusive, inferiores à Terra. Então imagine o tipo de gentinha que tem lá. É só você tirar pela Terra. Aqui já é muito ruim. É ruim porque a humanidade que habita o planeta é maravilhoso, né? Mas a humanidade que habita o planeta é uma humanidade doente, pestilenta, uma humanidade virulenta, uma humanidade com criações mentais e emocionais corrosivas, doentias. Uma humanidade que acha normal invejar, que acha normal ser orgulhoso, que acha normal tudo isso daí. Perante o Cosmos Supremo, isso são crimes hediondos. Os espíritos que habitam a Terra foram exilados de seus mundos originais por conta de suas doenças mentais. Essa é a primeira coisa. Então falávamos que o homem não é o corpo, mas o espírito que habita o corpo. O homem é um emanado consciencial, é uma consciência matriz que se origina a partir de impulsos, os impulsos do ego, os impulsos de atração e repulsão. Tudo aquilo que te atrai, você atrai. Tudo aquilo que você repele, você afasta. Isso é tudo. Isso é comportamento, isso é pensamento, isso é sentimento. Tudo sempre gera o seu igual. E tudo sempre procura o seu igual. É importante que se fale sobre isso. O que quer que você veja é consciência. Consciência é o conhecimento manifestado. Todo ele, em seu inteiro teor. Só que isso possui níveis de entendimento e profundidades bem mais profundos, né? Do que possa parecer no primeiro momento. Então, vamos lá. Eu sou um emanado consciencial. Se eu sou um emanado de conhecimento, de experiências que me formam, experiências que eu manifesto 24 horas por dia, até que eu me dê consciência desse processo e comece a reformular a minha consciência matriz, quem eu sou, porque graças a Deus, né, graças à impermanência, tudo é possível. Então, por mais que o homem hoje seja totalmente imperfeito na sua conduta e no seu comportamento, não existe absolutamente nada impossível para ele no futuro, porque ele é um só com a consciência divina. A questão é que ele é inconsciente disso. E por que inconsciente disso? Ele se torna refém dos impulsos do ego, refém dos impulsos que foram dados a ele, a todos nós, no momento em que fomos criados, individualizados do Criador. Por quê? Para que pudéssemos ter a nossa individualidade. Tá bom. Então, por mais imperfeito que o homem seja hoje, a partir do momento que ele decida que ele já não quer mais ser assim, e comece um processo de reajuste, um processo de reordenação consciencial, ele começa a entender o que ele considera dor, o que ele considera prazer. E o porquê que eu considero prazer algo que na verdade gera dor, não somente a mim, mas aos outros? E por que aquilo que na verdade geraria minha felicidade me causa incômodo? É o processo inverso. Porque aqui na Terra, o que acontece? A humanidade daqui da Terra é uma humanidade doente, é uma humanidade altamente masoquista, gosta de sofrer, e sádica, gosta de ver os outros sofrerem. É uma humanidade, portanto, com um padrão de consciência sadomasoquista. Começa daí, tá? Então, a partir do momento que o homem se torna consciente desses impulsos, se torna consciente de que ele pode mudar tudo isso, ele pode se reformular. Porque não existe nada sólido no universo. A sua própria consciência, a sua própria maneira de pensar, a sua própria conduta, por mais rígido que você seja, fanático, fundamentalista, dogmático, isso não só religiosamente falando, como politicamente falando. Vivemos extremismos políticos graves, que trabalham tão somente para a separação de um para com o outro. Ideias camufladas de uma falsa, sei lá o que, sabe? Que coloca o tempo inteiro um contra o outro. Não existe nada de crístico ou de divino habitando isso daí. E isso está tomado no planeta. Entende? Que concorre para a separação dos espíritos, de mim para você e de você para mim.
nada que concorre para a nossa separação, para a discórdia entre nós. Isso não é divino, isso não é fundamentado no astro superior, no cosmo superior. Isso é das trevas, isso é draconiano, isso prevê ruína, isso cheira enxofre, entendeu? Grupinhos de inimizade, sabe? Tem um grupo de amigos, aí exclui o outro pra ficar falando mal do outro. Que coisa mais nojenta. Melhor fariam se chegassem na pessoa e falassem: ó, não gosto de você não. Ó, fulano, eu não quero, entendeu? Você, mas no grupo sai fora, é mais bonito do que criar esses grupinhos paralelos, entende? Isso daí cheira enxofre, entendeu? Falávamos então que o homem não é o corpo, mas o espírito que o habita. A espiritualidade é tudo que há. O período no planeta Terra, tô falando do planeta Terra, mas isso entenda para qualquer planeta habitável por qualquer humanidade. Porque, repito, Deus cria de toda a eternidade Ele cria. Sempre foi assim, é assim, sempre será assim. Ele é imutável. Ele é o Todo-Poderoso, a pura bondade, a pura inteligência, a suprema bondade, o supremo tudo de bom, o supremo todas as virtudes que você puder conceber. É assim. E os humanos, a humanidade, aqui, ixi, mas você entrar nesse assunto vai ficar um tempão. Vou pular esse assunto. Ai, meu Deus, esses assuntos são densos e são longos, espaçados. Eu tô querendo falar assim, aqui na Terra, como no Sistema Solar, todos os planetas são habitados por uma sociedade que possui uma anatomia adâmica. O que é uma anatomia adâmica? Tronco, braços, pernas, como nós. Existem seres que têm uma anatomia adâmica, né, com troncos, braços, pernas e tudo mais, só que tem um rosto diferente, que é mais baixinho, que é mais alto, mas ainda mantém a anatomia adâmica. Mas existem mundos que os seres possuem uma outra forma, entende? Mas ainda assim são seres humanos, mas de uma outra forma. Porque Deus cria de toda a eternidade e Ele é o ser mais criativo que existe. Então, se Ele quiser, enfim, se Ele cria os seres da maneira como Ele quiser. Não é isso que importa. O que importa é o interior. O que importa é a essência. A essência é que importa. Tá bom, então vamos falar. Morri e virei santo? Não. Não. Porque falamos, o espírito em si mesmo é consciência. Você é consciência. Você é um amontoado de experiências e conhecimentos, mas em níveis muito profundos e muito vastos, que te formam, e que você forma e que você cria a partir de tudo isso. Ora, pois, estou encarnado. Eu não sou o corpo. Eu sou o espírito que habita o corpo. Eu sou esse emanado de consciência. E tudo sempre procura o seu igual. Tudo sempre gera o seu igual. Cara, eu sou um cara cretino, eu sou um cara violento, eu gosto de usar droga, eu gosto de abusar de mulheres e gosto de abusar de homens também. Não só sexualmente, como eu gosto de abusar psicologicamente. Eu gosto de meter medo, eu gosto de controlar as pessoas pelo medo. Eu sei que você é uma pessoa que tem o rabo preso, eu descubro as suas imundícies sobre você e jogo na sua cara o tempo inteiro. Uma pessoa baixa. Eu sou uma pessoa rasteira, eu sou invejoso, eu sou rancoroso, eu sou melancólico, eu sou baixo mesmo, eu sou vil, sou canalha. Pior faço, quando ocupo lugares de destaque no planeta, como de repente é o de um cantor muito famoso, a de um ator muito famoso, e o que quer que eu faça, influencia. O que quer que eu faço, arrasta. Arrasta por alguns fatores. Primeiro, pela visibilidade midiática que eu tenho, né? E segundo, que aí é um pouco mais indigesto, tudo sempre atrai o seu igual. Então, mesmo que toda a minha imundície não venha à tona, normalmente, quando eu atraio uma multidão sendo esse tipo de pessoa, é porque aquele público de alguma forma está em afinidade comigo, ainda que os meus crimes ainda não vieram à tona. Isso é um nível um pouco mais indigesto para se digerir, mas é a verdade.
é a mais pura verdade. É claro, não é? Existe sim o fator da ignorância. Existem pessoas que eventualmente serão atraídas por mim, eu fazendo na frente das câmeras, eu pago de bom moço, de gostosão, tal. Tudo bem. Existe uma galera que está vindo por ignorância mesmo, por falta de discernimento. Falta de discernimento é falta de comunhão com Deus. Por melhor que você seja, veja bem, isso não é para ser ofensivo, porque não se trata disso. Se você está na terra, você é mau. Se você está na terra, você possui distúrbios emocionais e psicológicos em alguma medida. Tá aqui para resolver. Tá tudo bem. Não é algo para ficar nhenhenhen. É algo para resolver, curar. E quando chegar o desencarne, voltar, ser atraído magneticamente por uma coisa chamada frequência e afinidade para a dimensão qual você afiniza. Então, quanto melhor você for, quanto mais limpo for o seu interior, mais altos serão as dimensões às quais você estará em sintonia. Quanto pior você for, mais carregado você for, o pensamento pesa, o sentimento pesa. Eles possuem, como eu posso colocar, um equivalente matemático. Então tudo que você pensa, tudo que permeia as correntes do seu pensar, as correntes do seu sentir, quanto mais denso, quanto mais materializado, quanto mais a serviço da separação, quanto mais a serviço da separação estiver, mais pesa. Mais pesa. E quando chegar o seu desencarne, você sendo um cara desse como eu descrevi, ou uma mulher dessas, o seu perispírito, o seu corpo astral, o seu corpo psicossomático, como você quiser entender, quando ele sair do corpo, se sair do corpo, porque isso aí é conversa para um outro dia, ele vai estar tão pesado, mas ele vai estar tão pesado pelos pensamentos e sentimentos cultivados por você nessa existência, que você será tragado para baixo, para dimensões ínferas, como chumbo, como animalha ao ímã. Você será puxado, tragado magneticamente para as dimensões às quais você está em afinidade. Se verá em grupo, coletivamente, com espíritos que vibram na mesma frequência que a sua, que partilham com você o mesmo caráter, a mesma qualidade psicológica, emocional e de conduta que a tua. A isso chamamos inferno. O inferno, assim não existe. O inferno é o teu interior mesmo. O inferno é a terra. O inferno é o seu estado íntimo. O paraíso também. Mas isso daí, enfim. Então eu não vou falar inferno para que se entenda. Mas não existe esse inferno desse jeito. Existem dimensões ínferas. Dimensões ínferas são dimensões aquelas às quais o teor energético é muito pesado. Porque a população que habita ali vibra muito pesado. É pesada. Se arrasta. Porque o teor criativo daquilo que ela cria com a mente, com o emocional, é tóxico. Então é inferior. Faz mal. Acho que vocês conhecem ambientes assim na Terra mesmo. É que o corpo físico dá uma amenizada nos impactos energéticos que a gente recebe. Porque tudo fora do corpo físico é muito mais intenso. Se eu odeio alguém no corpo, quando eu saio do corpo, ou pelo fenômeno da morte, pela disjunção molecular causada pelo fenômeno da morte, ou quando eu durmo e desdobro, conscientemente ou inconscientemente, todo mundo, quando você dorme, você desdobra. Seu espírito sai do corpo e vai procurar o quê? Aquilo que você gosta. Aquilo o qual você está em sintonia. As pessoas e as situações. Isso daí é conversa para um outro dia, porque vai ficar muito extenso. Mas que se diga para conhecimento. O plano físico
é uma replicata do plano astral. Então no plano astral também existem prostíbulos, existem locais de degeneração, degradação moral, como existem locais de estudo, de ensinamento mais elevados, mais evoluídos. Então quando eu saio do corpo físico pela disjunção molecular causada pelo fenômeno da morte, ou quando eu saio do corpo nos momentos aos quais eu durmo diariamente, tudo o que eu gosto em terra fica mais intenso. Então imagina que eu sou uma pessoa que eu adoro, que eu morro de tesão, sexo promíscuo. Vamos definir? O que é sexo promíscuo? O que é a promiscuidade? Será a promiscuidade o ato de eu ter mais de um parceiro ou parceira sexual necessariamente? Por muito tempo eu pensei que sim. Mas tive acesso a um conhecimento que me tocou muito mais na razão que ele apresentou. A promiscuidade, ela não se define pelo ato de eu ter mais de um ou uma parceira sexual. Isso é uma maneira de compreender, mas não é isso. O que determinará se eu estou em regime de promiscuidade é a qualidade, veja bem, é a atitude, é o comportamento mental que eu alimento sobre aquela pessoa ou aquelas pessoas que eu me relaciono. Uma coisa é eu me relacionar com José, Antônia e Cláudia, mas respeito José, Antônia e Cláudia. Eu olho José, Antônio e Cláudia com amor. Eu os respeito, eu os prezo, eu os estimo. Outra coisa é eu ter em José, Antônio e Cláudia uma coisa assim, é mais um gol que eu vou marcar essa noite. Deixa eu falar com ela aqui ou com ele aqui porque é o que tem pra hoje. É eu alimentar no ato no ato sexual um sentimento de desrespeito por essa pessoa. Ainda que eu fale, sua gostosa ou seu gostoso, no meu interior eu tô só pensando no meu prazer. A promiscuidade é quando eu coloco o meu prazer acima do seu. É quando eu faço ideias impuras a seu respeito. Entende? Chamamos promiscuidade. Então eu posso ter um harém se eu sou uma pessoa íntegra, se o que eu nutro no meu interior for amor, se a minha conduta mental e emocional e os meus atos de fato forem respeitosos, se eu coloco o seu prazer, o seu bem-estar acima do meu e não de um jeito masoquista, não é isso. É zelar pelo bem-estar do outro, é saber estar bom para você assim, é zelar, é cuidar, aquela coisa toda bonita. Isso não caracteriza a promiscuidade. Isso caracteriza um regime de amor. Ainda que eu tenha 20 mulheres ou 20 homens. É como eu me trato, é como eu admito ser tratado ou ser tratada. A isso chamamos promiscuidade. Agora, o fato de você ter respeito, ter verdade, ter sinceridade. Então, pra gente dar sequência aqui. Isso chamamos promiscuidade, tá? Mas isso é pauta para um outro vídeo, um outro dia, que a gente vai falar só disso, porque aqui na Terra, como existe uma coisa chamada possessividade, e a ideia de possessividade confunde-se isso com amor, e como o amor em si mesmo não é entendido, é totalmente distorcido nesse mundo, falar desse assunto pode ser um pouco desafiador, porque as pessoas confundem as coisas, e eu não tô aqui, eu não vou... A pauta do dia de hoje não é bem isso, tá? Mas eu sei que pode ser um assunto mais indigesto. Mas veja, é importante que se diga, isso que dizemos hoje, existem mundos que não se aceitam assim como a Terra, tá? E olha que mundos até mais evoluídos que a Terra, bem mais evoluídos que a Terra, também são mundos em que vivem a monogamia, nos relacionamentos, é tudo certo. Isso daqui não é pra falar de... A proposta dessa fala não é sobre uma imposição a uma conduta, tá? Porque, te convém pensar assim, porque você é sem vergonha, Michele. Não, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Mas é importante que se saiba que num universo infinito que Deus cria de toda a eternidade, existem muitas culturas planetárias. A gente precisa saber disso.
para que a gente saia desses dogmas, desses fundamentalismos, desses sistemas de crenças anacrônicos e cruéis, porque tem muita gente que tem objetivo, tem anseio de viver experiências, e aí eu não tô falando de loucura, tô falando com bom senso e simancol, com decência, e às vezes se priva de determinadas coisas, se sente mal, se sente culpado com algo que não é assim que no universo é julgado, entende? Tudo no universo é frequência, sintonia, então assim, isso é conversa para um outro dia, para que também não vamos chocar ninguém, mas é só para dizer que existe no universo e tá tudo certo, tá bom? Porque veja bem, nada é proibido, mas sem amor nada vale a pena. Então eu poderia ter dito tudo isso nessa frase que foi dita, cunhada ali pelo médium Chico Xavier, e que tem muitos níveis de entendimento. Um dia certamente falaremos mais disso. Mas falávamos sobre a questão de morrer e virei santo. Há um tempo atrás tinha uma personalidade famosa que tinha um artista, um cantor, que era um cantor que cantava músicas de degeneração, incitando a condutas e atos mentais, emocionais e atitudes de fato totalmente degeneradas. Moralmente via-se, né? E aqui não se trata de juízo de valor não, tá? Não se trata de juízo de valor não, é o que é, tá tudo certo, tá? Se Deus não julga, não sou eu que julgarei, não é verdade? Esse cara morreu de um jeito meio trágico, né? Tem muito caso que a gente poderia mencionar aqui. O cara morreu de um jeito meio trágico e eu vi uma onda, assim, para mim, surto midiático, que aí eu nem vou entrar nessa pauta tanto, porque, nossa, isso é uma outra camada da gravidade da situação que a gente vive na Terra, especialmente no Brasil, de totalmente distorção de todos os valores, e o cara meio que sendo exaltado, a vida que ele levou, a maneira que ele viveu, o que ele ensinava com as suas canções, né? Que eu nem gosto de chamar de canção, eu não gosto nem de chamar de artista, porque faço uma outra ideia. Eu gosto de falar propagandistas das trevas no meio artístico, no meio jornalístico, na política. Eu me sinto mais confortável falar assim. Me incomoda chamar pessoas que vendem produtos corrosivos à alma, à mente, ao emocional da humanidade. Me incomoda chamar de artista. Então eu me sinto melhor chamando de propagandista das trevas no meio, X, Y, Z, H, J. Eu me sinto melhor, me sinto mais confortável, né? Mas isso também é conversa para um outro dia. E o cara, desculpa, teve uma vida assim, midiaticamente falando, um desserviço para a sociedade, né? Um cara que influenciava jovens, crianças e tudo mais, e o conteúdo das suas letras não enobreciam, não enriqueciam em nada a mente, o emocional, o corpo das pessoas, ao contrário. Isso também a gente vai falar futuramente sobre os efeitos disso na questão neural, né? Porque isso daí não é papo holístico, gente, isso é ciência espiritual, a verdadeira ciência. Aí no futuro a gente fala sobre isso, porque isso vai demandar muito tempo, porque aí a gente tem que entender um monte de outras questõezinhas que em um minuto aqui vai... O fato é que o cara morreu e a mídia começou a exaltá-lo quase que como um missionário do Senhor encarnado, entendeu? E eu lembro que à época eu via aquilo e meio falei, gente, o que tá acontecendo? E até os apresentadores, veja bem, apresentadores que muitos deles serviam sim, eu vou falar as trevas para que se entenda, pelo aquilo que veiculavam nos seus programas, até mesmo esses eu percebia um certo constrangimento de ter que dedicar um percentual do seu programa, ali 10 minutos do seu programa, para exaltar um cara com aquela conduta, com aquele comportamento que levou àquela vida, entende? O que está acontecendo com esse mundo, meu Deus do céu? E aí as pessoas, que ele era um homem, um filho, um pai, um marido, um homem de Deus. E cara, que mundo vocês estão vivendo, gente? Se o homem não é o corpo, mas o espírito que habita o corpo, presta atenção nisso. E se dentro do corpo eu sou um, fora do corpo eu sou o mesmo. Eu sou até pior. Porque o
O corpo é como se ele amenizasse os impactos das atividades espirituais, mentais, do espírito. Então falávamos, se você odeia alguém dentro do corpo, quando você está em desdobramento ou quando você morre, esse ódio quintuplica. Se você ama alguém no corpo muito, fora do corpo é muito mais intenso, porque não tem o corpo atrapalhando as sensações e a manifestação desse ódio ou desse amor. Então você imagina que um cara, tadinho, imagina que um cara desse, que profissionalmente falando era um desserviço para a sociedade, tá? E veja bem, não dá para você dissociar o que você faz de quem você é. Porque o trabalho é uma manifestação do seu interior também, muito. Isso também é um negócio que rende um dia bom de vídeos aqui pra vocês. Então não dá, meus amigos, pra gente a gente pode querer se iludir, mas daí se iludir, você entende? É porque você quer. Então, cara, veja bem, não existe isso. E aí vendendo o cara quase, um homem, um exemplo de quê? Do que não ser, do que não fazer. Isso é sério, gente. Seus heróis morreram de overdose. Eu sou apaixonada pelo Cazuza, mas essa fala dele é totalmente problemática, criminosa. Que qualidade de ensinamento está se passando com uma fala dessa? E pessoas que endossam isso. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca, sabe? Coisas dessa ordem. Isso é muito sério. E não, esses artistas, eu falo dos artistas, mas não é só. Esses artistas morrem. A antimatéria na aura deles, ao redor deles, é tão pesada, é tão densa, que eles são puxados magneticamente para baixo, como animal ao imã. Então não vira anjo porque morreu. Cara, presta atenção no conteúdo da letra. Cara, presta atenção no filme que você tá vendo, no conteúdo que tem ali. Presta atenção no videoclipe. Qual é o conteúdo, qual é a matéria daquilo que se apresenta pra você, das cenas, das imagens. Tudo emana vibração. Então não, cara. Ai, morreu o jogador de futebol fulano. Pô, desculpa, o cara teve uma vida, sabe, problemática, entende? Tudo bem, era maravilhoso no campo, mas e na vida? E na privacidade? Que tipo de ser humano era? Aí você acha que ele morreu, ele virou santo? Sabe, gente, quem são os ídolos de vocês? Quem são os ídolos de vocês? Que ele nunca fez mal a ninguém. E como fez? E segue fazendo. Porque hoje no mundo, com a internet, os vídeos que a gente faz, o que quer que a gente faça, está registrado para a posteridade. E o tempo que aquele vídeo está no ar, sendo acessado por pessoas de diferentes anos, diferentes dimensões, diferentes períodos, aquilo segue fazendo mal. E o espírito segue adquirindo karma. O contrário também é verdade. Se eu gravo um vídeo que seja, ou faço uma música, um videoclipe, um livro, com conceitos e com ideias elevados, falando de comunidade, de unicidade, de amor e todas essas coisas bonitas, o tempo que essa obra estiver sendo veiculada e puder estar sendo acessada, todo o bem que ela fará, o meu espírito, onde quer que ele esteja, ele estará adquirindo dharmas, boa sorte, na posteridade do meu espírito, na eternidade da minha existência. Jesus Cristo, até hoje, recebe os louros da obra que ele fez há 2000 anos. Então, para encerrar, olha um pouquinho para a sua conduta. Pensa sinceramente, se eu morro hoje, dados os pensamentos que eu alimento, as emoções que eu sinto em relação a um, a outro, aquele a outra, minhas condutas, quando eu morrer,
A probabilidade de eu ser puxado magneticamente como animalha ao ímã, como um chumbo, para dimensões inferiores, que eu encontrarei pessoas com o mesmo teor emocional e mental que o meu, péssimo. Ou eu subo direto para cima, atraído magneticamente a dimensões superiores, com espíritos cândidos, mansos, pacíficos e pacificadores. Vamos acordar para a vida, porque é a era do espírito. É a era do espírito. Estamos em plena transição planetária. Vamos cuidar melhor da nossa conduta, do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso ser, da nossa entrega, das nossas reações. Não tem que reagir, tem que agir. A ação, ela só pode ocorrer a partir de uma consciência do que eu vivo. Porque se eu estou vivendo em período de inconsciência, eu não ajo, eu reajo. Eu sou vítima da minha própria inconsciência, da minha própria inconsequência. E tá errado. Temos que adquirir consciência. No mais, acho que por hoje tá bom. Então não, você não morre, você não vira santo. Você só vai virar santo se você já for santo. Então você não virou, você já era, tá? É isso que vale. E você não vai virar capeta. Se você é capeta fora do corpo, é que você já era. Tô falando de uma linguagem religiosa para que seja compreendido. Não é assim que se entende as coisas no mundo espiritual, tá? Existem sim os servidores do Cristo ou de Deus. Cristo não é Deus, Deus é Deus, Cristo é Cristo, mas falamos assim para que se entenda. E existem os opositores do Cordeiro, todo aquele que vive para a separação, tá? Esses assuntos são densos, esses assuntos são longos. Eu adoro esses assuntos. No futuro falaremos mais, se Deus quiser e permitir. Então vale o exercício, né? Que às vezes tem gente que gosta de se enganar. Tem lá um marido problemático, um filho problemático, o cara morre, aí o pai, a mãe, a família fica tudo assim, ai meu Deus, ele tá num bom lugar, quer acreditar. Mas é fácil você saber se a pessoa tá num bom lugar ou num mau lugar. É só você observar a conduta. Mas você não tem que ficar olhando pro rabo do vizinho, tem que olhar pro seu rabo. É isso que importa. Porque a evolução, ela é individual. Ascenderemos coletivamente, mas a evolução é individual. Então, às vezes, você é uma pessoa maravilhosa, uma mulher que está procurando a espiritualidade, está procurando crescer, se elevar, mas você está com o traste do lado. Foca no seu. Trabalha você. Mas dificilmente, quando o desencarne chegar para vocês, vocês se encontrarão na mesma dimensão. As pessoas gostam de se iludir. Ai, eu vou encontrar a Joaquina, eu vou encontrar o José. Será que vai? Será que é bom que você encontre? Porque às vezes Joaquina e José são demoninhos encarnados, quiumbinhas encarnados. E você tá louco para encontrar com Joaquina e José. Aonde? Em esferas ínferas? Umbralinas? Deus me livre, eu passo, obrigada. Não. Às vezes você é a pessoa com a cabeça no lugar. E não, você não vai encontrar José e Joaquina, porque eles não têm vibração para adentrarem a dimensão a qual você irá. Porque você está procurando se melhorar. Mas José e Joaquina não estão. Morreu, não vira santo. E a gente encontra os nossos iguais. A única maneira de eu encontrar José e Joaquina, eu encontrar determinadas pessoas no plano espiritual depois do desencarne, é que estejamos na mesma frequência. Se eu não tô na mesma frequência que você, eu não vou pro mesmo lugar que você. Ponto. É importante que se entenda isso.
Porque tem muita gente, temos visto, que vai ter muito desencarne nos próximos anos. Muito desencarne. Você tem que entender isso. E tem pessoas que estão apegadas à pessoa, ao personagem que está vivendo na Terra, de pai, de mãe. Não é pai, não é mãe, está pai, está mãe. Não é marido, não é mulher, está marido, está mulher. Apegado a isso. E o desencarne vai chegar em massa, em peso, em muitas casas, em muitas famílias. E aí tem uma galera, sabe, apegada. Isso não é amor, isso é apego, isso é ignorância. Ai, eu vou com você. Aí tá lá o cachorro, eu vou me jogar, eu vou com você. Ah! Aí fica naquela surto, uma vergonha isso, entendeu? Uma vergonha isso daí. Desejoso de ir pro mesmo lugar que a pessoa. E cara, tá se enganando. Sabe que a pessoa não vale um vintém. Sabe. E porque morreu, quer se iludir que a pessoa tá num bom lugar. Não tá. Não tem como. Tudo no universo é frequência. É vibração, é sintonia. Só estará num bom lugar se Deus assim determinar para aprendizado, não por merecimento. Então, vamos elevar as nossas frequências, a qualidade do nosso pensamento sobre os outros, sobre nós mesmos, os nossos sentimentos e as nossas condutas, estabelecer sintonia com a nossa essência espiritual, a nossa centelha divina, a nossa centelha cósmica. Vamos nos elevar. Vamos elevar o ambiente ao nosso redor. Vamos viver uma vida a qual a nossa existência sejam motivos de bênção para os outros. Porque se você não nasceu para ser feliz, se você não nasceu para abençoar os outros com a sua vida, então a sua existência não tem propósito. Todos nascemos para sermos felizes, para manifestarmos a nossa verdadeira essência, a nossa realidade. E a realidade é o Criador. Certo? Obrigada, boa noite.